Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nós vamos estudar hoje um pouco sobre Filipenses 2:5, na expressão sendo, 2:5 e 6, né? Quando a Bíblia fala de Jesus sendo em forma de Deus, né? A questão da humildade de Cristo Jesus como nosso exemplo. Que Deus nos abençoe. Logo mais iniciamos com uma oração. Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de aprender a Tua Palavra. Esteja conosco, nos dando sabedoria, nos purifique e fortaleça em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Filipenses 2, eu vou ler na Almeida, Revista Atualizada, depois vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje, e aí nós vamos dando continuidade aqui. Vamos começar do verso 1, Filipenses 2:1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, no caso aqui, comunhão no Espírito, por exemplo, né? Alguma comunhão, ou seja, nossa em relação ao Espírito de Deus, se o Espírito de Deus habita em nós realmente. Se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Esse penseis a mesma coisa, evidentemente, ele tem o sentido de pensar conforme a palavra. Não penseis a mesma coisa no sentido de uma união a qualquer custo, não é? Uma unidade a qualquer custo. Uma unidade fora do conceito bíblico, não é? Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então aqui ele fala, olha, façais realmente pelo desejo de que a palavra de Deus predomine, não por partidarismo, por vanglória, por exaltação própria. E aí ele fala, e aí ele fala, considerando uns aos outros superiores a si mesmo, né? Então sempre numa atitude de servo em relação ao próximo, no sentido de estar sempre disposto a auxiliá-lo, a servi-lo, seja com advertência, seja com conselho, seja com algum auxílio material. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Na nova tradução da linguagem de hoje diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu, tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um humano. Bom, vamos ver aqui na versão transliterada, interlinear, né? Isto tende em mente entre vós, o que também em Cristo Jesus, o qual em forma de Deus existindo, não considerou rapina ou ser igual a Deus. E aí ele coloca como explicação aqui, algo a ser conseguido ou retido a qualquer custo. Mas a si mesmo se esvaziou a forma e, tomando a forma de escravo, em semelhança de seres humanos, tornando-se em forma exterior achado como ser humano. Então veja aqui, nós temos o sentido de usurpação, nós temos o sentido de ficar igual, permanecer igual, né? E aí nós temos na tradução interlinear a ideia de algo a ser conseguido ou mantido, retido a qualquer custo.
como ele fala aqui da humildade, né? Ele fala, olha, tendo em forma de Deus, não achou por... Aí ele usa a palavra, e aí ele fala, que esse seria, no caso, harpagmon, o ser, o se considerar igual, o ser igual a Deus. Não considerou o ser igual a Deus algo que ele devesse um harpagmon, né? Antes assumiu a forma de servo. Então, pelo contexto, veja, se ele não considerou o harpagmon, ele tendo a forma de Deus, não considerou o harpagmon ser igual a Deus, antes assumiu a forma de servo, ele não considerou algo a permanecer. Ou seja, se ele assume a forma de servo, e aí nós entendemos evidentemente que Paulo está falando aqui que ele assumiu a forma humana, ele não entende a forma, o ter a forma de Deus como algo que ele devesse permanecer incondicionalmente, que ele não pudesse provisoriamente deixar de lado para assumir a forma humana. Então esse é o que o texto, né? E nós vamos ver aqui o comentário bíblico adventista, citando como exemplo, aí você pode pesquisar em outros também, claro, diz, né? Forma do grego morfê, que indica que todas as características e os atributos essenciais de Deus. Se refere ao modo pelo qual as qualidades eternas e características de Deus se manifestaram. Então, vamos ver um pouquinho cada uma dessas formas aqui na internet. Vamos ver primeiro aqui. Estou aqui no Bible Hub. E aí nós temos, né, aqui a expressão, olha só. Morfê, para a forma de Deus, né? Morfê, a aparência, né? E aí ele fala de algumas características que nós vamos ler. Nós temos aqui a questão do harpagmon, né? Algo que é o que a tradução interlinear coloca como algo que ele devesse manter, né? Que devesse ser conseguido ou mantido a qualquer custo. Então, nesse caso, não seria algo que ele precisasse conseguir, porque ele já possuía. A Bíblia diz, tendo a morfê de Theo, né? Tendo aqui morfé Theo, né? Hos en morfé Theo. Ou seja, tendo morfé de Deus, tendo a forma de Deus, existindo em forma de Deus, ele não teve por harpagmon o considerar-se igual a Deus, mas assumiu morphen doulo, a forma de servo. E veja que quando ele fala forma de Deus, ele fala morfê, e quando ele fala forma de servo, ele fala morphen. E é óbvio que nós entendemos que Cristo não se utilizou apenas da forma externa de servo, né? Ou seja, ele era um servo, né? A Bíblia de Paulo chega a dizer que ele esvaziou-se, né? Ele se esvaziou. A Bíblia fala nos evangelhos que ele cresceu em sabedoria e estatura. Então ele assumiu tanto a forma externa como as características de um servo, características humanas, né? Gerais. Então vamos lá para o termo morfê, né? O termo morfê, no caso, ele tem duas ocorrências, Filipenses 2:6 e Marcos 16:12. Nós vamos ver essa ocorrência em Marcos 16:12, né? Vamos lá, Marcos 16:12. Marcos 16, verso 12. E depois dessas coisas, a dois dentre eles que caminhavam, foi manifestado em outra forma, indo eles para o campo, e aqueles partindo anunciaram aos outros, nem aqueles acreditaram. E aí ele fala, Jesus se apresentou a eles de uma outra forma, e aí é usado o termo morfê aqui, né? Na revista atualizada diz, manifestando-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo, indo eles anunciaram aos demais. Então veja, que outra forma no sentido de aparência, né? E com uma outra aparência, uma aparência que eles não reconheceram, né?
Então, esse é o sentido de morfê aqui. Nós temos dentre os significados de morfê, nós temos aqui morfê: forma, jeito, formato, aparência externa. Estudos de palavras. Morfê corretamente forma a expressão externa que incorpora substâncias essencial. Né? Forma, veja que ele coloca aqui. Nós temos aqui a concordância de Strong. Forma, expressão externa que incorpora a substância essencial interna para que a forma esteja em completa harmonia com a essência interna. Então veja, é evidente quando a Bíblia fala que ele assumiu a forma de servo, não era apenas a forma externa estava em perfeita harmonia com a forma interna, ou seja, ele estava em forma de ser humano, ele sentia como um ser humano, ele assumiu efetivamente a forma de servo, não é? E morreu morte de cruz. Então toda essa forma de servo que ele assumiu foi que forma? Foi a forma humana, e como ser humano ele se comportou como um servo, então ele assumiu a forma completa de servo, né? E inclusive as características de servo, né? Características humanas, ele tinha sede, ele tinha fome, sentia dor e assim sucessivamente. Forma, formato. E aí aqui fala um pouco da questão de lançar a mão e agarrar, né? É a forma pela qual uma pessoa ou coisa atinge a visão, a aparência externa. Disse que as crianças refletem as características, a forma de seus pais. Então é evidente que quando aqui ele usa a expressão que as crianças assumem essa forma de seus pais, né? Veja que aqui nós temos, né, morfês, né, dos pais. Ele está dizendo o quê? Que obviamente a criança não assume apenas a forma externa de seus pais, mas que ela é um ser humano tanto quanto seus pais, né? Toda essa passagem com a qual comparar a visão diferente dada por Holstein, ele faz alguns comentários aqui, né? Que embora ostentasse a forma na qual aparecia aos habitantes do céu, de Deus soberano, no entanto não pensou que essa igualdade fosse para ser avidamente agarrada ou retida. Vamos ver então aqui, nós já vimos o termo forma, morfê, nós temos também o termo morfém, que é a forma de servo, né? Mas nós vamos agora aqui para a palavra harpagmon, né? Só tem uma ocorrência, é o que é chamado de hapax legomeno, né? Essa forma harpagmon, né? Pode haver variantes, né? Veja que pode haver aqui variantes, mas essa forma harpagmon, ela só tem essa ocorrência, nós só vamos ver essa ocorrência, né? Pelo menos por enquanto. Posteriormente um outro estudo a gente pode verificar, né? Pesquisar e conversar sobre ela. Vamos aqui então, harpagmon. E aqui, concordância de Strong, harpagmos. O ato de aprender ou coisa aprendida. Ato de aprender não é a mesma coisa. Despojo, um objeto de desejo ansioso, um prêmio. Para aprender, especialmente por uma exibição, aberta de força. Origem da palavra, de harpazol, definição, ato de aprender ou coisa aprendida. Ato de aprender, aí ele usa aqui as variações, né? Seria harpagmos, harpagmou, né? Harpago, né? Alguma coisa nesse sentido. Harpazo, né? Harpazo. O ato de aprender, roubo, assim em Plutarco. É o único exemplo de seu uso observado em autores seculares. Uma coisa aprendida ou ser aprendido, um espólio. Uma coisa para ser aprendida ou para ser mantida firme, retida. E aí é onde a tradução interlinear usa a expressão, né, algo a ser conseguido ou retido, né, para ser mantido, né, nesse sentido que ela usa aqui, olha. Opa. Que é Efésios, né, Filipenses 2:5, né. Então, algo a ser conseguido ou retido, né? A qualquer custo. Então, quando nós vamos para o contexto do verso, vamos agora para o contexto do verso, né? Tá. Vamos para a expressão aqui, né?
Aqui nós já vemos a questão do morfê, não é? Do harpagmon. Agora nós vamos aqui para morfen, não é? Morfen só tem uma ocorrência também, não é? E aí nós vamos aqui para os comentários, eles se utilizam basicamente da palavra morfê, né? A mesma característica, uma variação que ele coloca aqui como uma variação da palavra morfê, não é? Então vamos lá para o texto, né? Vamos para o texto agora, que nós já lemos, né? E nós vamos para Filipenses 2. Estamos colocando aqui Almeida Corrigida Fiel, vamos colocar a Nova Versão Internacional. Então, o contexto aqui é qual? Ele fala da necessidade de se ter um amor, de se ter comunhão no Espírito ou do Espírito. Comunhão do Espírito, evidentemente, comunhão no Espírito Santo, no caso, né? O E maiúsculo aqui no sentido de comunhão no Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo habitando em nós e nos ajudando, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos ajudando a ter comunhão, afeto, compaixão. E fala: completai a minha alegria, meu gozo, para que sintais o mesmo. Tenha o mesmo modo de pensar, amor, um só espírito, uma só atitude. Nada faço por ambição, egoísta ou vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Então ele fala: olha, mesmo você não sendo efetivamente inferior, considere o outro superior, no sentido de estar sempre disposto a servir, né? E aí nós vemos o contexto que é esse. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos outros, ou seja, no sentido de servir e sempre auxiliar os outros, né? Então, o considerar os outros superiores no sentido de auxiliar aos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, e aí, sendo em morfê de Deus, e aí nós vemos que o termo morfê ele é usado no sentido de a forma externa e a forma completa, né? Não só a forma externa, mas não só a aparência de Deus, né? Mas, obviamente, ele não estava falando só da aparência física de Deus, né? Ele fala, ele não teve como algo a ser retido a aparência, ter a aparência de Deus. Obviamente, ele não tinha apenas a aparência externa de Deus, não é esse o conceito de Paulo aqui, porque senão não faria sentido a própria fala dele posterior, né? Não teve por harpagmon, não teve essa forma como algo a que devia apegar-se, a que devia reter, manter retido a qualquer custo. Ele não entendeu que isso fosse algo que ele não pudesse abrir mão provisoriamente. E aí, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma, morfen, de servo, não só a forma externa, mas interna, né? Todas as características humanas, né? Aí existe aqui a questão dele não ter pecado, etc. Mas assim, todas as características, ele tinha sede, ele tinha fome, ele não tinha só a forma externa de ser humano, né? E ele tinha limitações, ele crescia em sabedoria e estatura, não é? E assim sucessivamente. E achado na forma de homem, na semelhança de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E aí, por ele ter assumido essa posição de esvaziar-se a si mesmo, veja que o esvaziar-se, né, tudo que Paulo fala aqui, o esvaziar-se a si mesmo, né, o não ter por harpagmon algo que deveria ser retido, o ser igual a Deus, né, o ser igual a Deus algo que deveria apegar-se, né. E aí nós temos aqui a expressão igual a Deus, né? Então nós temos 3 ocorrências, nós temos lá em Lucas, né? Então vamos lá para ver a questão do igual, né? Lucas 6,34. Diz o quê? E se emprestai para aqueles os quais esperais receber de volta, que tipo de recompensa há?
também pecadores a pecadores emprestam, para que recebam de volta. E aqui ele fala, né? Vamos ver aqui onde está. Isso para que recebam de volta, né? E aí ele fala, e esse isso aqui, né, no caso que ele coloca, é no sentido de pessoas iguais, né? Então, é Lucas 6:34. Isso mesmo. Para que recebam de volta as mesmas coisas, né? Ele fala, recebam de volta, tá? Isa, mesmas coisas, né? Fazer para receber as mesmas coisas de volta, na mesma natureza, da mesma característica. Veja que não é apenas a mesma forma externa, mas quando ele usa essa expressão, é no sentido de a mesma forma, a mesma característica, para receber igualmente. Então, igual é no sentido de igualdade mesmo, de divindade, né? Então, Apocalipse 21:16. Apocalipse 21:16. E a cidade, como quadrado, está colocado, o comprimento dela, tanto e a largura. Mediu a cidade com a vara até 600 mil. O comprimento, a largura e a altura dela são iguais, isa. Então veja, quando ele fala que são iguais, ou seja, são perfeitamente idênticos, não há diferença alguma. Então quando se diz aqui, ser igual a Deus, é ser igual em substância. Substancialmente igual a Deus, idêntico a Deus, não só na forma externa. Ou seja, não só a semelhança externa, mas ele tinha a forma, o morfê de Deus, né? E ele esvaziou dessa forma, ele não se esvaziou apenas da aparência, né? Nós sabemos que ele se esvaziou do seu poder, ele se esvaziou de muita coisa, né? Quando ele veio, ele tomou a forma, o morfê de servo, exatamente o morfê aqui é a forma idêntica de ser humano, né? Não só a aparência externa de ser humano. Então, todas as evidências aqui nos mostram que, primeiro, o contexto aqui fala da questão da humildade, que nós devemos ser humildes, nós devemos estar dispostos a servir uns aos outros, e assim como Cristo, né, abriu mão provisoriamente do que possuía para servir, para morrer por nós, e Deus o exaltou novamente à sua posição, ou seja, colocou de volta na sua posição e o deu honra, glória, né? Nós devemos ser humildes e servir aos outros. O que fica subentendido é que, estando servindo uns aos outros, Deus nos honra a todos, de igual maneira, né? Deus nos honra, Deus nos... a Bíblia fala, né, que, inclusive, da questão do que você faz em secreto, Deus recompensa. Então veja que basicamente aqui é o contexto de termos o mesmo pensamento, que é o pensamento focado nas Escrituras, a forma de agir pautada no que as Escrituras colocam, e tendo esse pensamento focado nas Escrituras e a forma de agir focada nas Escrituras, nós vamos ter o mesmo pensamento, nós vamos ter uma mesma forma de agir, nós vamos nos considerar uns aos outros, no sentido de estarmos dispostos a servir uns aos outros. No aspecto aqui de ser em forma de Deus, é a forma não apenas externa, mas interna, dado que ele usa o mesmo termo para falar aqui de assumir a forma de servo, sendo semelhante aos homens. E obviamente aqui o semelhante não só no sentido externo, mas em todo sentido, né? Ele foi semelhante em diversos aspectos físicos. A diferença é que ele não teve pecado, ele não pecou, né, em nenhum momento de sua vida, ele não nasceu em pecado, nada disso. Então veja que ele assume a forma, a morfê, não só a forma externa, não a aparência externa, apenas ser humano. Ele teve as mesmas características de ser humano, sentia as mesmas coisas. Então, obviamente, e veja que ele está usando no mesmo contexto, né, nos versos próximos aqui, forma de morfê de servo, morfê de Deus. Então, entendemos aqui, olha aqui, né, ele fala forma de Deus, forma de servo. Aqui é morfê, aqui é morfém.
E ele fala semelhante aos homens, né? Então ele não só a semelhança externa, mas ele assumiu a forma de servo, né? Achado na forma de homem, né? Aqui no verso 8, né? Vamos ver aqui o que aparece aqui em Filipenses 2:8. E tendo a aparência, né, de antropos, né? Veja que aqui quando ele quer falar apenas, ele fala da forma externa, a aparência, mas ele fala não só aparência, semelhança, forma de servo. Então ele fala, olha, Jesus não tinha apenas a aparência de homem, mas ele tinha forma de servo, ele tinha semelhança, né, humana. Então ele tinha todas as características, né? A diferença é que ele não tinha pecado, né, em nenhum momento de sua vida. Então, eu creio que basicamente seja essa uma compreensão que nós podemos fazer. Aqui, posteriormente, nós podemos falar de outros aspectos, mas o texto aqui estaria muito bem definido no sentido de dizer que Jesus tinha a forma de Theo, né? Aqui ele fala da Isatel, igual a Deus, né? Morfetel, né? A forma de Deus, não só apenas externa, mas interna, né? As características idênticas a de Deus, né? E ele provisoriamente se esvazia dessa igualdade com Deus, né? E toma a forma de servo, morre e é restaurado dessa forma. Então, assim como a princípio o texto nos aparece, né? Espero que tenha sido útil, que Deus abençoe. Chamo para mais uma oração para nós encerrarmos. Obrigado, Pai, por mais uma chance que nos dá de aprender a Tua mensagem. Livra-nos de todos os males, nos fortalece em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.